Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai fundo numa questão que, olha, pega muita gente. Como é que se sai de um estado de vulnerabilidade, de se sentir sempre fraco, para um lugar de força, de ser invencível? A chave para essa virada de jogo, a gente vai descobrir junto aqui. E tudo começa com essa pergunta, né? Por que será que a gente se sente tanto como vítima na vida? Sabe aquela sensação de estar sempre à mercê das coisas que acontecem? Pois é, a resposta para isso, e é aqui que a coisa fica interessante, não tá lá fora, tá dentro. No entendimento completamente errado sobre quem a gente realmente é. E aqui, olha só, a gente chega na raiz do problema. A tal da mentalidade de vítima, ela nasce de uma grande ilusão. A gente acreditar que nós somos este corpo físico. Simples assim. Quando a gente se identifica com algo que é passageiro, que é frágil por natureza, a gente já está, de certa forma, se preparando para sofrer. Pensa bem em como isso funciona na prática. Se a pessoa acredita que ela é o corpo, qualquer coisinha que vem de fora vira uma ameaça, sabe? Uma crítica, vira um ataque pessoal. Perder dinheiro? Parece que o chão sumiu, que a segurança foi embora. A rejeição acaba com a validação. A pessoa fica presa, completamente reativa a tudo que vem de fora. Mas agora, atenção, porque aqui vem o ponto de virada, a grande sacada. A verdade libertadora é que nós não somos o corpo. Nós somos a consciência. Aquela parte de nós que observa o corpo, que testemunha os pensamentos passarem, que experiencia as emoções, mas não é elas. E essa consciência, bom, essa consciência não pode ser ferida, não pode ser criticada, não pode ser destruída. Ela é, por natureza, inviolável. Essa sabedoria que é muito antiga, ela mostra o caminho. Quando a gente entende, mas entende de verdade, que a nossa identidade real é a mesmíssima consciência que está em todos os outros seres, pronto. As correntes da vitimização se quebram. Pensa comigo, se a gente se vê em tudo e em todos, como é que dá para se sentir atacado? Para deixar isso bem concreto, bem fácil de pegar, vamos usar uma analogia que é simplesmente fantástica. Imagina a água fervente. Pensa nela como os desafios da vida, sabe? As dificuldades, os problemas. A mesma água fervente para todo mundo. E aqui está o pulo do gato. A mesma água fervente, mas com efeitos totalmente opostos. Você joga uma batata lá dentro. Ela entra dura, forte, né? E sai mole, fraca. Agora pega um ovo. Ele entra frágil, a casca fininha, e sai duro, fortalecido por dentro. Ou seja, não é a situação externa, a água fervente, que define o resultado. O que define é do que a gente é feito por dentro. Então, a grande questão é essa. No fim das contas, a gente é batata ou é ovo? Quando a vida esquenta, quando os problemas aparecem, a gente amolece, fica mais fraco, mais vulnerável, que nem a batata? Ou a gente usa essa pressão toda para se fortalecer por dentro, para criar um núcleo firme, que nem o ovo? Vamos definir certinho o que é esse tal de se sentir violado. O que é isso, afinal? É basicamente a crença. Aquele sentimento de que algo lá fora, pode ser um evento, uma pessoa, qualquer coisa, tem o poder de nos fazer sofrer. Em outras palavras, é a gente entregando nosso poder de bandeja. Tá, e como é que a gente pega esse poder de volta? Com uma resposta. Uma simples resposta. Diante de qualquer desafio, a pergunta é: e qual o problema? E olha, isso não é ser insensível, não é ser indiferente. É responder a partir de um lugar de poder, de força inabalável. É uma declaração de que o nosso verdadeiro eu, a consciência, é intocável. Vamos um pouco mais fundo agora. Como isso se manifesta no dia a dia? Pensa no universo como um grande espelho. É isso mesmo. A forma como o mundo lá fora reage a nós é um reflexo perfeito da nossa energia, do nosso estado interno. Isso aqui explica esse princípio de uma forma brilhante. Se uma pessoa irradia vulnerabilidade, se lá no fundo ela sente que pode ser ferida, o mundo vai refletir isso de volta. É como um imã. Mas, por outro lado, quando se encarna essa cognição poderosa de ser inviolável, a gente projeta um campo de força, sabe? Um campo que naturalmente repele qualquer tentativa de violação. Beleza, então vamos organizar isso em um passo a passo bem prático. Primeiro passo: redefinir a identidade. Eu não sou o corpo, sou a consciência que testemunha. Segundo, praticar a resposta. Aconteceu algo? E qual o problema? Terceiro, enxergar os desafios como fortalecedores. Lembre-se, seja o ovo, não a batata. E quarto, usar o mundo como um espelho. O que essa situação está refletindo sobre o meu estado interior?
Tem uma história, a do guru Raghupati Yogi, que mostra direitinho o que é viver nesse estado. Ao ouvir que o filho dele tinha morrido, ele simplesmente continuou com a rotina e disse: certo, vamos fazer o que precisa ser feito. Gente, isso não é falta de sentimento. É um entendimento tão, mas tão profundo da nossa natureza eterna que nem a maior tragédia do mundo consegue abalar o paz interior. É a estabilidade em seu nível máximo. E quando a gente internaliza esse ensinamento, as mudanças, nossa, são gigantescas. A paz interior deixa de ser refém do que acontece lá fora. A felicidade passa a vir de dentro, não depende mais de validação. As decisões começam a fluir de um espaço de clareza, não de medo. E mais, a pessoa se torna uma fonte de força para os outros. A vida deixa de ser aquela luta pela sobrevivência e se torna, de fato, uma aventura, uma expressão de pura bem-aventurança. Para a gente fechar, o ponto central é este. Céu e inferno não são lugares para onde a gente vai, são estados de ser, aqui e agora. O inferno é o número de vezes no dia a dia que a gente se sente violado, que a gente se coloca no papel de vítima. E o paraíso é simplesmente não se sentir violado, é viver a partir da nossa natureza verdadeira, sabendo lá no fundo que somos invioláveis. E essa escolha ela é nossa a cada momento.